Olá a todos, eu vim aqui agora trazer mais um vídeo para vocês sobre anjos e demônios. Os anjos ou os demônios trazem calamidades sobre os ímpios? Os demônios são responsáveis por trazer tragédia sobre os ímpios. Ou essa tarefa é reservada somente aos anjos de Deus? A Bíblia descreve anjos destruidores que parecem ser demônios. Mas esse fato quer dizer que eles são ruins ou eles somente estão obedecendo ordens de Deus? O anjo do abismo, cujo nome significa destruição, tanto no hebraico quanto no grego, reina sobre gafanhotos ferozes que atormentarão todos os que não tiveram a marca do selo de Deus na fronte. Está lá em Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 11. Este anjo parece idêntico à besta que sobe do abismo e mata as duas testemunhas de Deus. Isso está lá em Apocalipse capítulo 11, do versículo 3 ao versículo de número 7. Depois que o rei Saul se rebelou contra o Senhor, um espírito da parte do Senhor o atormentava. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 14. Você pode conferir isso também e comparar com Juízes capítulo 9, verso 23. A nossa problemática está aqui exatamente nessas palavras. Um espírito vindo da parte do Senhor. Esse da parte quer dizer locativo, que vinha dele, é genitivo, que vem da qualidade dele. Então, na verdade, ali nós temos que entender um texto de que Deus permitiu que esse espírito imundo atormentasse a Saul. Mas isso não quer dizer que Deus tem espíritos maus, as quais ele faz uma seleção para atormentar o homem. Depois, esse mesmo espírito deixava Saul sempre que Davi tocava harpa. Está lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 23. Então, Saul estava sob a influência dele quando tentou por 2 vezes tirar a vida de Davi. Então, na verdade, o espírito não se apossava de Saul. Ele já estava com Saul, porque o espírito mau ali é uma má influência de Saul contra a vida de Davi. Então, deixar brecha para esse tipo de coisa acontecer realmente fica complicado. Tá? Então, como um anjo maligno poderia ser enviado por Deus? Ao que parece, Deus permitiu que um espírito demoníaco atormentasse Saul por causa de seu estado de apostasia. O profeta Miqueias descreveu Deus entronizado com as hostes celestiais ao seu redor. Então, tanto os espíritos maus quanto o espírito do bem estão diante de Deus, estão sob o domínio dele, estão sob a autoridade dele e fazem parte dele, porque ele é que liberta ou ele é que libera. Então, esses anjos poderiam enganar o perverso rei Acabe. E quando ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas, disse o Senhor. Tu enganarás e emanarás e mandarás prevalecer, saia e faça exatamente assim. Então Deus permitiu que um espírito mentiroso enganasse Acabe por querer se rebelar contra Deus. Isso você pode ver lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, no versículo também de número 22. Então o espírito enganador influenciou os falsos profetas para dar ao rei uma mensagem positiva. Ele venceria a batalha em Ramoth-Gileade. Ao invés disso, Acabe morreu na batalha, como Miqueias havia advertido em 1 Reis, capítulo 22, verso 6, e do capítulo 23, do versículo de número 38. Em outras ocasiões, presta bem atenção, porém parece que anjos bons trazem calamidade sobre os ímpios. O que é essa calamidade entre os ímpios? Às vezes os ímpios fazem coisas erradas que os anjos vêm os repreender, e muitas das vezes nós entendemos que, mesmo eles sendo bons, eles estão trazendo a calamidade sobre os homens. Pelo simples fato de Deus os castigar, isso não quer dizer que Deus está trazendo calamidade sobre eles. Eles estão pagando pelo que eles estão fazendo. Em Gênesis 19, capítulo 19, verso 11, os anjos bons feriram os homens de Sodoma de cegueira. Ou seja, impediram deles fazer qualquer maldade contra Ló, que era o sobrinho de Abraão. Em Daniel, do capítulo 4, do versículo 3 ao 26, um anjo bom anunciou o juízo de Deus sobre o rei Nabucodonosor por causa do seu orgulho. No segundo livro de Reis, no capítulo 19, verso 35, o anjo do Senhor destruiu o exército dos assírios, depois que desafiaram o Deus de Israel.
O anjo do Senhor também trouxe uma praga sobre Israel depois que Davi pecou, ao fazer um censo ilegítimo do seu exército. Está em 2 Samuel, capítulo 24, verso 16. Então, a questão de onde anjos bons trazendo calamidade sobre os homens, isso não quer dizer que eles são maus. Isso quer dizer que eles estão impedindo de um mal prevalecer sobre os justos. O anjo de Deus feriu Herodes com uma enfermidade no estômago porque ele não deu glória a Deus depois que o povo exclamou: é a voz de um Deus e não de um homem. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 21 ao versículo de número 23. Isso torna ele mau? De maneira nenhuma. A maldade que ele está fazendo é simplesmente a justiça que vai prevalecer contra a calamidade da maldade que viria suplantar sobre eles. Em outros casos, não fica claro que os anjos eram bons ou maus. Por exemplo, o Senhor enviou uma legião de anjos portadores de males contra o Egito. Está lá no Salmos 78, verso 49. Semelhantemente, os gafanhotos de Apocalipse capítulo 9, uma legião de anjos destrói aqueles que não possuem uma marca na fronte. Está lá no livro de Ezequiel, do capítulo 9, do versículo 1 ao 11. O texto de 1 Coríntios 10:10 diz que os israelitas que murmuraram contra Deus foram mortos pelo anjo destruidor. Semelhantemente, os rolos do Mar Morto descrevem uma base de anjos, uma classe de anjos conhecido como anjos destruidores, que serve a Belial. Outro nome para Satanás. Isso aí está no primeiro rolo da caverna de Qumran. Mas em outras passagens, os anjos da destruição também servem ao Senhor. Compare com o testamento de Naftali, capítulo 8, verso 6, e do Pseudofilo, capítulo 15, verso 5. Então não é somente os livros da Bíblia que trazem esse tipo de informação. Os livros apócrifos também apareceram muito antes da era cristã, muito antes de Deus e depois de Deus, também fazem a mesma coisa em menção desses anjos aí. Então, desse modo, vemos que Deus parece usar tanto os anjos bons como os maus para evitar calamidade sobre os ímpios. Aparentemente, os anjos caídos desejam causar dano à humanidade. Por isso, às vezes, Deus permite que os anjos do mal ataquem os injustos, mas ordena que os anjos bons tragam juízo sobre os perversos, como no caso de Davi. Deus também traz juízo sobre os justos quando eles cometem pecados graves. Deus também pode permitir que os anjos justos, eles, pelo menos, usem esse poder para que os homens possam ser testados pela sua fé e mostrar que realmente Deus está com ele. Isso está claro muito bem lá no livro de João, no capítulo 1, do versículo de número 2, onde eles ficam rodeando sobre os seres humanos e ficam criticando a Deus ou mesmo instigando a fé dos homens. Entretanto, em algumas poucas passagens, parece que nunca indicar que os anjos bons trazem calamidade sobre os justos, que também estão cumprindo fielmente a vontade de Deus, ou seja, fazendo o seu papel e aparecendo exatamente como Deus quer. Então, na verdade, esses anjos, sendo bons ou maus, os maus trazem calamidade sobre a terra. E os bons impedem que essas calamidades venham sobre a terra. E que elas não venham, assim, a prevalecer. Mas que os anjos de Deus vêm repreendendo e nós entendemos que eles trazem calamidade. Não. Eles estão trazendo justiça sobre aqueles que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Então, espero que você tenha entendido aqui. Te agradeço, então, pela oportunidade de você poder me ouvir. Bom, e se você tem alguma sugestão, tem alguma dúvida, escreva aqui no chat aqui que eu terei o prazer imenso de poder responder todas as suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado, então, pela sua atenção e nos vemos, então, numa próxima aula.